Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é Jonathan. Espero que vocês estejam tendo uma quarta-feira pelo menos produtiva, né? Se não produtiva, que o estado de espírito esteja ok. O bate-papo de hoje é rápido e nós vamos falar especificamente do artigo 215-A do Código Penal, seja ele a conduta tipificada como importunação sexual. Segundo esse artigo, a sua descrição é a prática contra alguém, sem a sua anuência, sem a sua concordância, de ato libidinoso para si ou para outra. No entanto, nós temos que entender o sentido literal da palavra lascívia. Lascívia, segundo o nosso dicionário, os mais famosos aí que nós temos acesso, ele descreve a lascívia como sensualidade exagerada, sensualidade exacerbada, luxúria e libidinagem. Esse crime, possivelmente, para que nós possamos deixar aberto para bate-papo posterior, ele não admite culpa, então só lhe resta o dolo. É um crime de dolo específico, onde inexistente, o objetivo que é, a sua especificação é o ato libidinoso, querer satisfazer o seu desejo carnal, o seu desejo sexual. Se a conduta é descrita como praticar contra alguém um ato libidinoso e não houve dolo, nós não temos que falar em importunação sexual. Podemos caracterizar como qualquer outro tipo de coisa, menos importunação sexual, um pouco crime de estupro. Nós temos vários julgados de descaracterização de estupro para importunação sexual, mas temos também julgados que falam da importunação sexual para descaracterização de outro tipo de conduta ou de crime algum. Pegando o gancho disso, intrinsecamente ligado a isso, nós temos a figura daquele que tem que interpretar e aplicar a lei, seja ele a figura do magistrado e do promotor de justiça. No entanto, existe um fator, também nós, defensores, advogados, que é o fator humano, que por muito se toma acima da responsabilidade junto à justiça, a responsabilidade que os investidos no cargo público têm perante o Estado, e deixa o ego, a vaidade ou o prazer tomarem conta e não aplicarem a medida efetiva e mais justa para cada tipo de situação, para cada tipo de processo. Existem condutas e condutas. Pois bem, teoria do crime. Fato típico, antijuridicidade e culpabilidade. Dentro da conduta, o primeiro elemento, nós temos o dolo e a culpa. Se nós acabamos de falar que não há culpa, sobrou o dolo. Se a pessoa que beija a antiga namorada num ato de desespero para tentar resolver uma situação, não é para tentar fazer a pessoa beijá-lo novamente, mas sim para poder ver se existe algum amor da outra parte, um desespero de tentar não perder aquela pessoa que ama. Num fato, pode ser hipotético ou real, ele tentou, tem o dolo, tentativa, com as suas circunstâncias de diminuição de pena, artigo 14 do Código Penal, mas foi impedido pela própria pessoa e não conseguiu realizar o ato. Pergunto, alguém que amou alguém a ponto de ficar triste, desesperançoso, depressivo, sobre um término, pela maneira com que gostava da pessoa, você tentar conversar com a pessoa caracteriza ato libidinoso, lembrando que o conceito da lascívia é a sensualidade exagerada,
Será que a tentativa de beijar alguém no rosto ou na boca é satisfazer o desejo sexual? Imagine aquele momento de tensão. Será que existe libido ali? Enfim, junto disso nós temos que analisar a conduta daquelas pessoas que estão investindo e que talvez, para não querer estar em desvantagem perante uma audiência, instrução e julgamento, aplica ou requer a tipificação crua e fria do Código Penal sem analisar um contexto fático, né? Sem analisar as circunstâncias, ou por não querer simplesmente analisar as circunstâncias e agir por puro ego, porque seu ego está ferido. Então, pessoal, para que vocês que serão advogados, futuros doutores, futuros promotores, futuros magistrados, muito além da inteligência, porque para ser promotor, advogado e juiz precisa de bastante inteligência e vontade. Mas o fator principal é a humanidade, o senso de justiça. Não se deixar levar pelo ego, pela vaidade, ou simplesmente porque está em situação desfavorável numa instrução ou julgamento, né? Todos os fatos relevam para um fator X e você, crente daquilo que você está fazendo, faz Y. Então, fica a nossa reflexão aí, para que nós consigamos analisar, para quem estuda direito, né? Esse assunto é mais direcionado às pessoas que estudam como um todo, mas aqueles que estão aplicando a lei de forma geral, né? Isso envolve todo o sistema judiciário, advogados, defensores, magistrados, promotores, delegados, enfim, para que nós, mais do que inteligentes, sejamos humanos. Caiu o meu boneco ali. E que é necessário que haja experiência de vida para que a gente consiga aplicar a lei de forma justa. Não adianta a gente ser inteligentíssimo e não saber aplicar uma lei, interpretar uma lei. O boneco ali está dizendo que eu preciso encerrar aqui o escritório e partir para outra atividade. Então, 11h45, bom dia para os senhores, uma excelente quarta-feira, que tudo aconteça da melhor maneira aí. Valeu, pessoal, até mais.